Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o deputado federal Lucas Hedeker enfatizou a importância de o Congresso concentrar esforços em debater projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que tratam do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que existem muitas propostas que visam diminuir a eternização dos membros da Corte e sugeriu uma força-tarefa para analisá-las. O deputado Lucas Hedeker disse: "Muito me admira nós estarmos aqui em pleno 2021, quase no final do ano, discutindo aumentar o prazo de escolha para ministro do Supremo e também o tempo para aposentadoria. Nós deveríamos estar discutindo aqui mandato para ministro do Supremo. Ministro do Supremo não deveria entrar no tribunal e ficar até seus 70 anos ou 75 anos. Ministro do Supremo tinha que ter mandato que pudesse cumprir para que nós tivéssemos oxigenação dentro do tribunal, assim como é feito dentro desta casa, assim como é feito no Senado, assim como é feito na Presidência da República, assim como é feito no governo dos estados." O deputado afirmou que no modelo atual, os ministros perdem contato com a realidade dos cidadãos comuns, diferentemente dos representantes eleitos que precisam prestar contas aos eleitores. Ele afirmou que, embora muitos parlamentares tenham medo de debater questões relativas à Corte, aqueles que não têm medo precisam formar uma força-tarefa. Hedeker explicou: "Então, quando um ministro sair do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que continuar trabalhando como qualquer outro cidadão, em outro lugar, ele vai ter que continuar sua vida e não ficar esperando se aposentar como ministro do Supremo, com aposentadoria garantida. E aí, na minha avaliação, é muito fácil se sentir poder moderador, ter essas posições que nós acompanhamos aqui, muitas vezes distantes, não estou generalizando também, da realidade. E nós, num parlamento com independência para aprovar leis, muitas vezes vemos outros poderes legislando no nosso lugar, o que não é a função deles, é sim a nossa função." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Os outros 80 senadores apenas assistem. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, não sei se eu posso usar o tempo de líder antes de encerrar o PSDB. Pode sim, deputado. Tá. Presidente, muito me admira nós estarmos aqui em pleno 2021, no final do ano quase, discutindo aumentar prazo de escolha, diminuir o prazo de 70 para 65 anos de escolha, aumentar o prazo de escolha para o ministro Supremo e também da aposentadoria. Nós deveríamos estar discutindo aqui mandato para ministro do Supremo. Ministro do Supremo não deveria entrar
e ficar até seus 70 ou 75 anos. O ministro do Supremo tinha que ter mandato para que ele pudesse cumprir com este mandato e nós tivéssemos a oxigenação dentro do Supremo Tribunal Federal. Assim como é feito dentro desta casa, assim como é feito no Senado, assim como é feito na Presidência da República, assim como é feito no governo, nos governos do Estado. Nós temos que trabalhar em cima de órgãos como o Supremo, que são importantes, que têm uma função importante no Brasil e em qualquer país, mas que eles não fiquem eternos e que não estou generalizando, mas que eles não se tornem imortais. Da maneira que está, muitos se tornam imortais e ficam como ministros do Supremo Tribunal Federal e não têm nem preocupação com amanhã, baseado nas suas decisões, baseado em ir no supermercado e encontrar as pessoas relacionadas ao cidadão comum, que vive uma realidade totalmente diferente, ou muitas vezes baseado em poderes como o nosso, que são pessoas que passam pelo mandato através do voto, que tem que a cada 4 anos ir para a rua pedir voto e testar se o seu trabalho é bem feito ou não, porque se não é bem feito não volta para cá, ou não volta para o Senado, ou a mesma coisa, o governador do Estado ou o presidente da República. E nós temos algumas PECs que tramitam aqui dentro desta casa. Tem uma PEC de 2019, a 225, tem outras PECs também que tramitam, como na Alemanha, por exemplo, que são 12 anos o mandato do ministro Supremo, e uma dessas PECs aqui, ela nos dá a condição de ter o mandato de 12 anos. E aí eu quero usar esse tempo aqui, presidente, e que nós utilizarmos aqui os parlamentares que estão debatendo esse tema, e que não é um tema que está sendo debatido hoje, a questão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários projetos e PECs aqui que mudam circunstancialmente o Supremo Tribunal Federal, mas de fato, alguns, e eu não estou generalizando aqui, que se acham poderes moderadores, se acham acima, né, dos poderes normais. E aí nós temos dificuldade para aprovar pautas aqui dentro, porque muitos têm preocupação em aprovar alguma pauta contrária ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero pedir àqueles parlamentares que não têm essa preocupação em aprovar pautas contra o Supremo Tribunal Federal, que nós possamos fazer uma força-tarefa para poder aprovar nas comissões essas PECs e agilizar, para que nós possamos, de fato, aí sim, ter mandato e mudar a indicação, o regramento do ministro, e quando o ministro sair do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que continuar trabalhando como qualquer cidadão, como outro lugar. Ele vai ter que continuar a sua vida, e não ficar o resto da vida até se aposentar como ministro supremo, com uma aposentadoria garantida. E aí é muito fácil, na minha avaliação é muito fácil se sentir poder moderador, ter essas posições que nós acompanhamos aqui muitas vezes distantes, não estou generalizando também, distantes da realidade, e nós num parlamento com independência para aprovar leis, muitas vezes vemos outros poderes legislando no nosso lugar, que não é a nossa função, que não é a função deles, e que é sim a nossa função. Portanto, eu quero fazer um pedido aqui para que nós possamos debater estes temas, que são muito mais importantes que aumentar ou diminuir 5 anos para entrar um ministro, para ser escolhido para o Supremo, ou para se aposentar. Vai continuar a mesma coisa. Eles vão continuar entrando lá pelos seus 35 anos de idade, se for jovem, né, o mais jovem indicado, e ficar até os 70 anos sem se preocupar com nada. E independente do que se faça, eles saem a hora que forem ter aposentadoria do seu tempo de serviço, ou a partir dos 70, 75 ou 65, como nós fomos discutir aqui. Então, finalizando, presidente, eu acho que a pauta tem que ser um pouco mais ampla do que essa, né? Claro que nós não podemos retirar de pauta projetos pelo mérito. Nós temos que discutir, porque essa é a função dessa comissão e dessa casa. Agora, nós temos que fazer uma força-tarefa, e se tiver na CCJ, eu não sei onde é que estão essas PECs, se tem alguma na CCJ, eu já peço a inclusão na pauta para que nós possamos votar e termos coragem de trabalhar com os parlamentares para aprovar mandato para os ministros do Supremo. Obrigada, deputado. Quero dizer que assinei recentemente uma proposta de emenda também do deputado Bibo Nunes nesse sentido. E passo a palavra aqui ao deputado Felipe Barros, depois o deputado Pompeu, se quiser ainda fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Deputada Bia Kicis, nobres colegas, deputados e deputadas. Apesar de soar estranho no nosso ouvido a fala do ministro Dias Toffoli, é uma análise
realista do momento que nós estamos vivendo. Porque nós temos um judiciário agigantado que, lamentavelmente, esse judiciário agigantado vem se atribuindo e roubando prerrogativas e competências constitucionais do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tudo isso, deputado Lucas, como você disse, Vossa Excelência disse, sem voto. Sem voto, deputada Bia Kicis. Esse talvez seja o maior problema a ser enfrentado, no meu ponto de vista, no nosso país, deputado Pompeu. Porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e que esse poder ele é exercido através do poder direto da população ou por meio de seus representantes eleitos. A Constituição não fala que todo poder emana do Judiciário. A Constituição também não fala que o Judiciário ou que a nossa Suprema Corte tem o poder moderador. Não está dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal moderar conflitos existentes ou dentro do Parlamento ou entre Parlamento e Executivo. Agora, deputada Bia, eu ouvi aqui, nessa tarde, parlamentares afirmarem que a PEC de autoria de Vossa Excelência era uma PEC casuísta e que, na verdade, o presidente Bolsonaro quer aparelhar as instituições brasileiras. O que é, obviamente, uma mentira e uma falácia. Ninguém em sã consciência pode acreditar nisso, porque convém nós lembrarmos a história. E a história nos ensina que se teve um partido, um grupo político que aparelhou as instituições, esse grupo político é o Partido dos Trabalhadores. O que foi o Mensalão? Não foi nada mais, nada menos do que fechar o Congresso Nacional e comprar o apoio de parlamentares, fazendo com que o parlamento deixasse de ter a sua autonomia. Isso foi o Mensalão. Na prática, portanto, fecharam o parlamento brasileiro. Anularam as competências legislativas da Câmara e do Senado. Muito se falou aqui sobre as indicações do presidente, eventuais indicações do presidente Bolsonaro, caso a PEC de autoria da deputada Bia Kicis seja aprovada. Mas o fato é que quem escolhia os ministros do Supremo Tribunal Federal, de acordo com as suas respectivas ideologias, até, dizem, orientações sexuais, foram os governos passados. Todos aqui já viram aquele vídeo, deputado Diego Garcia, do ex-ministro Zé Dirceu, dizendo que escolheu um dos ministros porque esse ministro se comprometeu a votar de alguma maneira no julgamento da ação penal 470, o Mensalão. Então, não somos nós os causuístas. Não somos nós os causuístas. Aliás, essa PEC e essa discussão sobre a composição do Judiciário, em especial da Suprema Corte, é uma discussão que vai legislatura, passa legislatura e está sempre sendo debatida aqui na CCJ. Então, senhora presidente, para concluir, eu só queria dizer o seguinte: está na hora do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, defender as suas próprias prerrogativas, defender a sua autonomia, defender a liberdade dos parlamentares. Não se trata de ataque ao Supremo, de crítica a X, Y, Z. Se trata de defendermos as competências constitucionais do Poder Legislativo. Eu estava até dizendo esse final de semana que se hoje alguém quer fazer política, é melhor entrar para um concurso do Ministério Público Federal ou passar num concurso de juiz. Porque ele sim tem imunidade material, ele sim tem aquilo que nós deixamos de ter. Hoje um ministro, um juiz ou um membro do Ministério Público pode falar aquilo que quer. Nós, parlamentares, não podemos mais. Nós temos um deputado federal hoje que não pode conceder entrevistas. O deputado Daniel Silveira. Não estou entrando aqui naquilo que ele disse ou aquilo que ele deixou de dizer. Eu estou dizendo aqui que é chegada a hora que nós precisamos, independente dos partidos políticos, defender as competências e as prerrogativas dos parlamentares. Hoje é o Daniel Silveira, amanhã é outro parlamentar de algum outro partido. Então nós precisamos, nessas horas, presidente e deputada Bia Kicis, defender aquilo que a Constituição Federal disse e disciplinou, que são as competências e as prerrogativas do Poder Legislativo. Nós não podemos mais admitir, para concluir agora, finalmente, acontecer como aconteceu na discussão do Código Eleitoral,
em que, apesar do meu respeito pela nobre deputada e amiga Margarete Coelho, que foi relatora do Código Eleitoral, disse uma frase, enquanto relatava esse projeto, que era o seguinte, que ela havia pegado os julgamentos do TSE e colocado para dentro do Código Eleitoral. Vejam a inversão que nós chegamos. Em vez de nós legislarmos para o judiciário aplicar, chegamos ao ponto do judiciário legislar e a gente ratificar a decisão do judiciário nas nossas leis. Então chega, presidente. Está na hora da gente defender as nossas competências. Obrigado.